São José dos Campos começou a flexibilizar parte das atividades econômicas que estavam com funcionamento suspenso em função da pandemia de coronavírus. A medida foi apresentada por 2 decretos municipais que estabelecem as regras para a abertura de algumas atividades, incluindo o comércio. Os documentos foram construídos de acordo com diretrizes do Plano São Paulo, do governo estadual, que permitiu a flexibilização de alguns setores do município, mas ainda assim com restrições rigorosas. A cidade vai começar a poder viver, ainda mais com todos os cuidados necessários, com os respeitos às distâncias, uso de máscara, a regra para os estabelecimentos. A gente não acredita que isso impactará no aumento do número de óbitos na cidade. O número de casos, diferente, porque agora nós estamos testando mais, estamos testando em massa, então provavelmente nós teremos mais casos confirmados. Mas o importante é ver as internações e também o número de óbitos. Nós vamos acompanhar diariamente com a nossa equipe do Comitê de Enfrentamento da Pandemia. Sendo assim, de acordo com o decreto, poderão ter o funcionamento autorizado imobiliárias, concessionárias e lojas de veículos, escritórios, além do comércio em geral, incluindo shopping centers. Todos os setores só poderão atender o público de segunda a sexta-feira. Sábados, domingos e feriados deverão permanecer fechados. Entre as regras para o retorno das atividades estão uso obrigatório de máscaras por todos os funcionários e clientes, disponibilização de frasco com álcool em gel na entrada e saída do estabelecimento, higienização frequente das superfícies de toque, limpeza e desinfecção frequente dos sistemas de ar-condicionado, garantia de circulação de ar e, preferencialmente, proteção de vidro ou policarbonato nos caixas e guichês para separar funcionários e clientes. Já os estabelecimentos industriais, comerciais e escritórios que possuam 40 funcionários ou mais deverão escalonar os horários de entrada e saída dos colaboradores. A regra é manter a proporção de metade do total de funcionários por hora, tanto no início quanto no final do expediente. A medida foi tomada para evitar aglomeração no transporte público, mas a determinação não vale se a maioria dos funcionários utilizar carro particular ou veículo fretado. Quanto aos shoppings, eles terão uma regra própria para funcionamento, mas o horário de expediente segue o do comércio em geral, de segunda a sexta-feira, por 8 horas ininterruptas, permanecendo fechados aos sábados, domingos e feriados. Mas para garantir a retomada das atividades, os shoppings deverão manter abertas as portas de entrada e saída, isolar os guarda-corpos, higienizar o corrimão das escadas, elevadores, escadas rolantes e caixas eletrônicos a cada 30 minutos, manter as portas de acesso dos sanitários abertas, fixar adesivos nos corredores orientando o fluxo de pessoas para reduzir a aglomeração e fixar adesivos nas escadas rolantes, limitando o acesso de pessoas a cada 3 degraus. As áreas de lazer, de jogos, de boliche, os parques infantis, os cinemas, teatros e similares deverão permanecer fechados, bem como as praças de alimentação. Ainda sobre as praças de alimentação, será proibido o atendimento no balcão, sendo permitida apenas a venda no sistema drive-thru e delivery. Também fica proibida a distribuição de panfletos e outros tipos de materiais nas entradas e saídas dos shoppings e a realização de eventos promocionais que causem aglomeração. Ainda para evitar aglomerações, os shoppings deverão limitar o acesso de veículos e adotar um plano de redução de vagas. Vale lembrar que bares, restaurantes, salões de beleza, academias, teatros e cinemas, áreas públicas de lazer e eventos que geram aglomerações ainda não terão funcionamento permitido. As regras foram aprovadas pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus e os decretos estão publicados no site da Prefeitura para conhecimento da população. Tanto os shoppings quanto os outros setores autorizados a funcionar que descumprirem as regras poderão sofrer penalidades, que vão de multa no valor de R$ 5.000 a sanções de natureza civil, administrativa e penal. A gente vai fazer uma primeira etapa de orientação e, em seguida, as equipes de fiscais vão passar nesses locais e ver se está tudo sendo atendido, se as regras todas estão sendo atendidas. Após essa fase de orientação,
as equipes vão fazer as vistorias de rotinas e atender as denúncias que forem feitas por 156 ou 153. A Câmara de São José dos Campos apoia a retomada cautelosa das atividades econômicas como forma de garantia de postos de trabalho e geração de renda para os moradores e para a cidade. Esse é um pedido do Legislativo que desde abril vinha apresentando propostas e sugerindo medidas de flexibilização das atividades econômicas por meio de uma série de requerimentos e indicações.